Vamos falar um pouquinho hoje sobre a parábola do bom samaritano. Vamos fazer uma reflexão do que ela representa de entendimento para nós, dentro do que a gente acha, né, que ela nos traz, porque as parábolas sempre trazem ensinamentos muito profundos. Vamos ver se a gente consegue captar esses ensinamentos profundos deixados para nós. Alguém conhece a parábola do bom samaritano? 2 pessoas. Então, quem conhece, vai para o Vale a Pena Ver de novo, tá? E quem não conhece, vai conhecer hoje. Essa parábola está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Então, vamos lá, vamos à parábola. Diz assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então os doutores da lei, na época, estavam sempre desafiando Jesus. Então ele colocou essa questão, né? O que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, muito esperto, nunca dava respostas, sempre levava o outro a repensar sobre o seu próprio caminho, sobre aquela maturidade espiritual que você já tem. Então, se ele respondesse, ele ia pelo nível dele. Então, ele sempre deixava que o outro repensasse sobre os seus próprios questionamentos, sobre suas próprias dúvidas. Então, ele levava a reflexão. Então, ele respondeu: que está escrito na lei? Porque ele era um doutor da lei, ele tem que saber o que está escrito na lei. Como lês? Ou seja, como você interpreta o que você está lendo nas Escrituras Sagradas? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento no todo, e ao teu próximo como a ti mesmo. É o que está escrito aí. Respondeste bem, disse Cristo, faze isso e viverás. Então, nesse posicionamento, ele está fazendo o quê? Ele está levando o outro a buscar as próprias respostas que já estão nele. Ele não respondeu, ele levou o outro a responder, porque ele já sabia, né? Então, vamos continuar. Ele, porém, o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Como se ele não soubesse, né? Quem é meu próximo? E aí Jesus inicia a parábola. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando semi-morto. Grava bem aí, descia de Jerusalém para Jericó, tá? Que a gente vai voltar a falar dessa expressão. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho, quer dizer, vinha de Jerusalém para Jericó, e vendo aquele homem, passou do outro lado. Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo observado, vê que agora ele observou, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e o enfaixou.
E tendo colocado sobre o seu cavalo, conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. Então está lá o trajeto, tá? No dia seguinte, tirou 2 moedas ou 2 denários e as deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo que despenderdes a mais eu vos restituirei no meu regresso. Tem umas palavras que estão frisadas e a gente vai interpretar isso depois. Eu não quero cortar a parábola para não ficar esquisita, tá bom? Então a gente tem um sacerdote, um levita e um samaritano. Então vamos lá. Quem são os personagens? Essa é a parábola, tá, gente? Quem são os personagens dessa parábola? Primeiro, o sacerdote. O sacerdote, dentro da hierarquia da época, a gente tinha o sumo sacerdote, os levitas. Então, os sacerdotes eram aqueles que faziam os cultos religiosos. Eles é que administravam, né, vamos dizer assim, as oferendas, os sacrifícios. Então, toda a parte religiosa da época era executada por eles. Tá? Então, era o top da parte religiosa. O levita era um grau mais abaixo, mas também eram ligados totalmente à parte religiosa. Eles tinham a incumbência, né? Eles eram da tribo de Levi, eles tinham a incumbência de buscar pessoas para participarem dos cultos religiosos. Eles funcionavam assim como administradores do templo, professores, cuidadores. Então, é aquele que tomava conta de tudo. Os sacerdotes se preocupavam com o culto mesmo, né? Com a parte mais superior, vamos dizer assim. Os levitas não, um pouquinho mais abaixo, mas não eram nada ligado à questão de caridade para com o próximo. O terceiro é o samaritano. Os samaritanos, eles eram de Samaria, e eles eram considerados não bem vistos pelos judeus. Por quê? Porque esses samaritanos, eles se casaram não com judeus, eles se casaram com uma mistura de outras raças, e eles eram considerados mestiços, e isso não era bem visto pelos judeus, além de dissidências religiosas que eles tiveram por questão do templo, do Deus que eles cultuavam. Então tinha divergências muito grandes. Então o samaritano era aquele que ficava de lado, porque não fazia parte dos processos da época, na visão deles, tá? Opa, que houve? Bom, então vamos entender o segundo. O terceiro personagem, o quarto personagem era quem? O homem caído na estrada. Então isso representa, na parábola, o próximo. Aquele que está precisando de ajuda, que necessita de ajuda, que às vezes está passando por momentos difíceis. Então esse é aquele que espera o auxílio. É o próximo, né? E onde está esse próximo? Em qualquer lugar. E o outro personagem que a gente tem era o hospedeiro. Ele já mudou? Ele está mudando lá, né? Era o dono da hospedaria. O dono da hospedaria era aquele que, apesar dele ganhar o dinheiro para prestação de serviço, ele cumpria também a sua função dentro da própria evolução espiritual dele. Então, isso também a gente leva para o nosso lado profissional. A nossa profissão também, ela está contribuindo de alguma forma para a nossa evolução espiritual e da humanidade. Então, nós não estamos simplesmente ganhando dinheiro quando a gente trabalha. A gente é um instrumento de Deus atuando aqui.
Então o dono da hospedaria era também um instrumento divino naquele momento para auxiliar aquele homem que foi deixado lá pelo samaritano, ok? Vamos continuar aqui. Agora ficou bonitinho de novo. A violência que o homem foi submetido. A violência ainda é uma característica do mundo de provas e expiações. Qual é a característica de um mundo de provas e expiações? O mal ainda predomina. As provas e expiações ainda acontecem, né? O nosso planeta hoje, ele vive isso. Ele ainda não é um planeta regenerado. Ele ainda é um planeta de provas e expiações. Ele está numa transição. Só que o mal ainda está todo vapor. Já não era mais para nós termos guerras aqui. Nós ainda matamos uns aos outros. Então, para ver ainda a condição que nós estamos. Há níveis de maturidade espiritual muito diferenciados aqui. Alguns como se fossem as primeiras encarnações no mundo de provas e expiações. Saindo recente de um mundo primitivo. Tal as características, às vezes animalescas, que esses humanos têm. Outros já passando por uma fase para um mundo de regeneração. Só que como diz, né, estamos todos juntos e misturados, né? Para quê? Para aqueles que já têm um pouco mais de esclarecimento, tentar ajudar os que têm menos esclarecimento, como já aconteceu conosco mais atrás, né? Então vamos lá, vamos continuar mais uma reflexão. Terceira reflexão, as cidades envolvidas. A gente tinha a cidade de Jerusalém e a gente tinha a cidade de Jericó. A cidade de Jerusalém era a cidade do templo, era a cidade assim mais suntuosa, mais rica, era uma cidade considerada cidade sagrada, religiosa. Então a gente vai olhar Jerusalém como o lado espiritual, tá? É assim que a parábola significa isso. Jerusalém seria o lado espiritual. Jericó já seria aquela cidade mais rústica, mais envelhecida, mais pobre, uma cidade do ócio, da vida material, né? Uma cidade assim, como se fosse uma cidade sem evolução, vamos dizer assim, tá? Não olhe como cidade, tá? Vamos olhar como a comparação na parábola. Então, a cidade de Jerusalém, olhamos pelo lado espiritual. A cidade de Jericó, nós olharemos pelo lado material. Então, por isso que na parábola, o homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele descia de um nível espiritual para um nível material, tá? Essa é a ideia que eu quero que fique na mente da gente, tá? Não estou falando aqui características de cidades, tá? 4. O que quer dizer a descida de Jerusalém para Jericó? Jerusalém ficava quase 800 metros acima do nível do mar. E Jericó, quase 300 metros abaixo do nível do mar. Então, descer de Jerusalém para Jericó não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha VLT, não tinha bicicleta, não tinha nada. Era a pé ou com animais. E difícil, porque era uma descida. Então tinha muitos perigos, muitas grutas, muitos esconderijos, muitos buracos. Então a chance de ser assaltado ali era muito mais fácil. Era muito mais vulnerável. Por isso que Jesus está fazendo essa comparação, tá? Era uma cidade difícil de você descer. Então vamos lá. Quinto, o
que quer dizer descer de Jerusalém para Jericó? É você descer de um nível de consciência melhor, mais espiritual, para um nível de consciência mais inferior. Quando eu devo fazer essa descida? Duas situações. Primeira, para auxiliar o próximo, ajudar as pessoas que estão caídas no caminho a se levantarem. Então, esse é o processo que a gente faz. Então, quando a gente está num nível de espiritualidade, de entendimento, a gente tem que ajudar quem está num nível, às vezes, ainda passando por momentos difíceis. Como nós, às vezes, estamos mais em cima, de repente a gente cai também. E a gente precisa de ajuda. Então, a descida é sempre para ajudar alguém a crescer e a subir. Quem lê as obras de André Luiz vê que os espíritos um pouco mais elevados, eles estão sempre vindo em resgate daqueles mais necessitados. Então, quando você fica e desce também para um nível mais inferior, você também entra em sintonia com entidades perturbadoras. Então a gente fica o quê? Vulnerável. A gente abre a guarda e a gente pode ser atacado por espíritos que estão espreitando, aguardando o momento de se infiltrarem, de trazer uma ideia perturbadora, um pensamento inadequado, uma atitude ou uma ação. Então, eles ficam, às vezes, como a cidade de Jericó, de tocaia, para ver a oportunidade onde pode nos pegar e a gente desce o nível. A gente entra num estado de perturbação espiritual. Tá? Essa é a sintonia da parábola. Tá? Agora, a gente tem que entender aquilo que é nosso padrão mental e de sentimentos, e aquilo que vem externo. Porque a gente está sempre, constantemente, sendo influenciado pela própria sociedade, pelo próprio planeta, a energia do planeta. Porque estamos todos interconectados um com o outro. A gente não está desvinculado, a gente que acha que está desvinculado. Mas até em nível planetário, aqueles que estão em regiões, no próprio livro Os Mensageiros, eles falam, aqueles que estão em zonas ligadas à crosta, né, mas um pouco mais afastadas, vamos dizer assim, da própria Terra, em dimensões, eles sentem a energia que o planeta Terra emana. Eles sabem o que está acontecendo. E às vezes isso sai em nível de universo. De universo. Então eles ficam preocupados de que forma podem estar ajudando aqui. Na época da Segunda Guerra, a energia que se emanava no plano espiritual, nessas dimensões, eles não estavam conseguindo nem auxiliar como eles queriam, porque o humano, o encarnado, estava numa energia de matança, de guerra, de perturbação, que até os que desencarnavam naquela área eram levados para outro lugar, para não sentir a frequência vibratória e poderem serem recuperados e ajustados no plano espiritual. Então a gente não tem a visão do quanto a energia que a gente emana aqui perturba o cosmo todo. Porque somos uma rede interconectados uns com os outros. Tá? Vamos lá, vamos continuar mais um pouco. Agora vamos fazer a comparação das passagens do sacerdote, do levita e do samaritano.
O sacerdote, quando ele desceu de Jerusalém para Jericó, o que ele fez? Ele viu e passou adiante. Então você veja, ele tinha todo o conhecimento religioso. Mas ele se mostrou o quê? Totalmente desinteressado com o problema do outro. Ele só viu e foi embora. Como quem diz, não sinto nada por você. É como se você não fosse meu irmão. Você não tivesse nada, não tivesse nenhuma relação na minha vida. Eu não tenho nada com você. E eles tinham o quê? O conhecimento religioso, espiritual. Não era qualquer pessoa que se tornava sacerdote. O levita já observou e passou adiante também. Esse, pelo menos, olhou. Olhou, mas ele tinha muita coisa para fazer, foi embora. Ele tinha muitas ocupações, então ele se tornou também indiferente às necessidades dos outros. E aí vem o terceiro, que é o samaritano. O samaritano viajava. O que quer dizer isso? Ele viajava porque ele vinha naquele nível de consciência que ora eu estou lá em cima, mais espiritualizado, mais num processo de evolução, de melhoria interior, de aprimoramento, ora eu não estou. Sabe, é mais ou menos nós estamos viajando, ora nós estamos um pouquinho melhor, ora nós estamos um pouquinho ruim, e vamos indo assim. Então ele viajava nesse processo, só que ele viajava, mas ele foi o quê? Tocado de compaixão por aquele homem, ou seja, aquela pessoa não era mais indiferente para ele, ele já se incomodava com o sofrimento, a dor do outro e o desejo de poder minimizar aquilo. Então ele já estava num outro nível de consciência e de entendimento. Por isso que na parábola coloca, ele viajava. Tá? Ele já estava na transição. Ok? Tá dando para entender, gente? Tá? Então vamos lá, vamos mais um pouquinho aí. O 7, a atitude do samaritano. Atitude de critério, de bom senso e de entendimento. Ele não ajudou sem ter um conhecimento do que ele estava fazendo. Por quê? Ele fez o quê? Limpeza e asepsia das feridas. Arrumou um cavalo, porque o doente não andava. Todos os cuidados. Deu alimento, deu estalagem, para quê? Para ele não ficar no relento. Deu todos os primeiros cuidados necessários para quê? Para que essa pessoa se restabelecesse. Assumiu dívida para ajudar na recuperação, coisa que a gente não faria. Mas Chico fez, lembram de Chico? Chico comprou uma máquina de costura à prestação, por informação do Emmanuel, em 50 prestações, para entregar à senhora que tinha envenenado o seu cachorro, para destruir a energia de ódio e rancor e aquele sentimento pesado e negativo que o Chico estava guardando dentro dele, que estava prejudicando o trabalho. E aí o Emmanuel sugeriu para ele, pedir a ela, verificando o que ela mais necessitava. E ela disse que precisava de uma máquina de costura. E o Emmanuel falou para ele, compra, Chico. Aí o Chico disse assim, mas eu não tenho dinheiro. Compra em prestação. E Chico comprou em 50 parcelas para pagar. Quem de nós faria isso? Né? Pensa bem. E segue a viagem no dia seguinte. Dia seguinte, ele vai embora. Ele segue a viagem e deixa dinheiro para cuidar
que isso significa? Por que ele não ficou lá cuidando da pessoa até ela se recuperar? Por que não? Por causa disso, ó. Sem desviar o outro da... Opa! O que eu fiz? Não volta? Volta. Sem desviar o outro da realidade que lhe é própria. Então, agora o processo de cura, processo de restabelecimento, era dele, do próximo ali. Agora, ele é que tinha que ter a vontade e o estímulo da sua própria recuperação. Porque muitas vezes as pessoas já estão em condições de andar, de ir para frente, e não deixam as bengalas. Ou a gente também não solta as bengalas para deixar o outro ir para frente. Com medos, né? Então, a parábola diz isso. Ele cuidou, precisou, ele deu, a pessoa estava ali necessitada, aceitou ajuda. Você ajudou dentro do que você podia. Agora, depois, é o outro que tem que fazer a sua parte. A gente não vai ficar a vida inteira fazendo isso. Porque as pessoas têm que soltar as bengalas. Não se pode criar dependências. Elas não fazem o outro crescer espiritualmente. A cura das feridas viria pelo quê? Pela responsabilidade do outro. Ele podia ficar lá e se restabelecer, ou ele podia ficar lá dizendo assim: fui atacado pelos ladrões, sou um pobre sofrido, abandonado aqui. Ficava na vitimização, na reclamação, no coitadinho. E não saía dali. E então ele seguiu viagem. Deixou o outro agora com a sua dor, com a sua cura, com o seu restabelecimento, com as suas escolhas, com os seus caminhos. Eu lembro muito de uma palestra que eu assisti do Rossano Klinger, em que uma moça perguntou a ele que ela ficava muito irritada porque o irmão era tão dependente da mãe e a mãe alimentava essa dependência dele. E que ela já não estava aguentando mais isso. E que ela queria fazer alguma coisa. Aí ela perguntou para ele: o que eu posso fazer para tirar essa dependência? Aí ele respondeu assim: nada. E ela ficou assustada. Eu falei: nada? Sim. Porque a sua relação de filho é a mesma relação, a sua relação de filha é a mesma relação que ele tem com ela. Ele também é filho. Então, hierarquicamente, vocês estão no mesmo nível. E se ela está criando a dependência, só ela pode desvincular. Porque há algum comprometimento dentro dela, algum sentimento que ela precisa compensar fazendo isso. Agora, o que você pode fazer é o seguinte: quando ela vier te procurar para falar, para reclamar sobre essa situação, você põe os seus ouvidos para ouvir. Você ouve, deixa ela reclamar, deixa ela falar, deixa ela dizer isso, dizer aquilo. Você só ouve, porque ela precisa falar. No final, você pergunta: o que a senhora acha que poderia mudar, que a senhora poderia fazer para mudar essa situação? Você não coloca a sua opinião, a sua vontade, a sua irritação, absolutamente nada. Você deixa ela repensar sobre a dor que está sentindo. Foi a resposta dele. Quantos de nós queremos resolver e dar soluções para assuntos e situações que nós não estamos vivendo? A gente não sabe os conflitos internos que as pessoas têm e que só elas podem resolver.
Só elas podem buscar as soluções. E a gente fica querendo mudar o outro. E a gente não vai mudar ninguém fora. A gente vai mudar é nós. A gente tem que mudar dentro da gente. Então a parábola faz essa reflexão para a gente. É muito profunda essa parábola. Vamos continuar mais um pouquinho. Eu estou acabando. Aqueles que não caíram no poder dos salteadores. Porque tem os que caíram e tem os que não caíram. Desceram de Jerusalém para Jericó e não aconteceu nada. Não foram assaltados, não foram maltratados, não aconteceu nada. Quem são esses? São aqueles que já estão passando por um trabalho de esclarecimento, de forma a mudar suas atitudes e progredir. Já não estão sintonizados com essas energias pesadas, densas. Já estão buscando um entendimento, um esclarecimento, uma compreensão melhor. Então já estão vigiando e orando, guardando o seu campo íntimo. Tá? Então a caridade assistencial material, que foi o que aconteceu aí na parábola também, tem que ser acompanhada da necessidade de esclarecer o espírito imortal sobre as realidades da vida para se elevarem, se iluminarem e se elevarem à própria consciência, acendendo a luz dentro de si. Porque nós não somos seres materiais, somos seres espirituais. Então você não vai levar uma palavra, não vai levar um ensinamento, uma luz para alguém que esteja morrendo de fome. Você tem que dar o alimento material. Mas esse alimento material ele tem que ser levado também com algum entendimento espiritual. Porque é uma semente que você vai plantando. Pode ser que ela não dê fruto tão imediato quanto a gente espera. Mas a semente está sendo plantada. Um dia ela vai germinar. Um dia aquela pessoa vai estar atravessando alguma situação e aquela pessoa vai lembrar de uma fala, de uma palavra, de algum comportamento. E ali vai ter o quê? O despertar. Despertar. Mas que não se pode deixar de fazer isso. Tá? E vamos encerrar aqui. O nosso processo evolutivo, ele é feito de subidas e descidas. A subida é sempre para apreensão de conhecimento. Conhecimento aí é estudo, é entendimento da ciência, é conhecer o que se está fazendo, é entender por que estamos aqui, qual é o propósito de estarmos aqui, qual é os meus objetivos de vida, o que a minha alma chama, por que eu estou nesse planeta Terra, por que as situações, as experiências vêm para o meu campo energético, o que elas querem trazer, o que elas querem dizer. O que eu preciso entender, que eu não estou entendendo, o que eu preciso aprender, essa é a subida. E tem a descida. A descida, só para ir nos núcleos de necessidade e dor, é a operação de amor que já visita o nosso entendimento. Então a descida já é a prática da caridade. Tá? Da caridade dentro do grau de entendimento e de amor que a gente já conseguiu amealhar, sentir. Cada um vai dar dentro daquilo que tem dentro de si mesmo. Não adianta a gente querer que a pessoa dê aquilo que ela ainda não conquistou dentro dela, dentro dos nossos parâmetros. O que é para um não tem o mesmo entendimento para o outro. Então, mas a descida que a gente vai fazer é para isso, para auxiliar os nossos irmãos em caminhada. Essa parábola é linda, né? Muito bonita essa parábola. Então, essa é a mensagem. Que a gente viaje de Jerusalém para Jericó, praticando a caridade, que é um começo do desenvolvimento do amor, porque o amor, a plenitude do amor vai emanar um dia de nós espontaneamente.
Hoje a gente ainda precisa da caridade. A gente precisa fazer alguma coisa para sair do ego. Então isso é um passo. São as primeiras lições. As primeiras lições. Um dia o amor é pleno em nós. Né? A nossa energia ela já vibra amor. Sem nenhum esforço. Ainda vai demorar um pouco, mas a gente tem que trilhar esse caminho. Então, que a gente faça essas descidas, essas viagens da melhor forma possível. Tá bom? É isso aí, gente. Que a paz de Jesus esteja com todos e muito obrigada por estarem aí.